Boa tarde a todos. Estamos iniciando agora, né, a segunda parte, né, da tarde de hoje, do primeiro Congresso Nacional de Saúde Mental e SUS. Agora à tarde nós teremos duas palestras. A primeira palestrante, a professora, deixa eu pegar o nome dela completo aqui, tá aqui, professora doutora Fernanda Nogueira Campos, que estará conversando conosco sobre o papel das políticas públicas e os desafios para a reconstrução, né, do social. A professora Fernanda é graduada em psicologia pela UFO, mestra em psicologia também pela UFO, doutora em enfermagem psiquiátrica pela USP, docente do curso de psicologia da ESANC, psicóloga clínica, é atriz, coringa do Teatro do Oprimido, tem trabalhos publicados na área de saúde mental e arte, pesquisadora no campo de saúde mental, saúde coletiva e atenção primária. Professora Fernanda, muito obrigada por estar aqui conosco. Lhe passo a palavra, fique à vontade. Muito obrigada pela apresentação, Fernanda. Bem, então já fui muito bem apresentada, não preciso dizer mais nada. Eu só queria complementar dizendo que faço parte do Fórum Mineiro, Fórum Berlandense, né, de luta antimanicomial, onde a gente aí se articula em prol do movimento antimanicomial. E eu acho que é sempre muito importante mostrar que nós não, né, não sou só uma pesquisadora, né, eu sou uma militante, e talvez isso mude, né? Talvez não. Isso muda um pouco o discurso e a forma com que a gente faz as nossas pesquisas e olha, tá bom? E queria agradecer muito o convite, a indicação da Rosemary, o convite, né, seu, Fernanda Mazan, que sempre, né, você foi muito atenciosa. E eu me lembrei da ocasião do mês passado, né, que dia 13 de fevereiro de manhã, né? Foi 13, né? Enfim, seria no mesmo dia, só que no período da manhã. Ela me mandou uma mensagem e eu pensei, meu Deus, já é hoje, né, e tal, porque você fez com uma grande antecedência, tão incomum, né, as pessoas fazerem o convite com antecedência, que para parabenizar a organização, né, que foi muito positiva. E o evento, né, gente? Eu acho que esse evento é urgente, necessário, a gente está aí nesse momento entrando num momento de esperança e de mudanças, muitas mudanças, né? Então vamos ver se a gente vai ter essa construção social e como ela vai se dar. Assim, eu acho que ela já está se dando, mas como que ela vai se dando e como que a gente participa dela, né? O que a gente faz nela. Esse encontro é urgente e potente. Bem, para mim, como eu falei, como a gente participa dela, para mim esse é o ponto principal, né, de quando a gente fala de política pública. Depois eu posso voltar, né, na importância da política pública, no papel das políticas públicas, não vou voltar, mas eu acho que o que é mais importante é algo que a população sabe, né, do seu poder e potencial, mas esquece os espaços, né, que tem que ocupar ou deixa de ocupá-los. E nós vimos aí um grupo, né, manicomial, garantindo espaços nesses lugares que são garantias nossas, democráticas, né? Então, grupos não democráticos utilizando-se de espaços democráticos, em conselhos, né, em fóruns, realizando aí a participação popular deles o que favoreceu bastante a mudança, né, algumas mudanças, alguns apoios contrários a tudo que a gente defende, né, nos últimos anos. Mas não foi só a entrada desses grupos também, tem a ver com as nossas escolhas políticas, nossas escolhas nossas escolhas dos parceiros, dos nossos representantes, e é lógico que nem tudo está nas nossas mãos, existem vários níveis de poder, mas nós podemos, né, estar na Constituição Federal, e principalmente uma das bases do SUS, que é a participação popular e o controle social. Pela participação a gente constrói as políticas públicas e pelo controle social a gente fiscaliza toda a implementação, o que está acontecendo, e vamos falar da importância disso. Eu vou pedir para passar um documentário, que é o Hotel Laíde, né? Porque o Hotel Laíde tem a ver com uma política pública, né, da cidade de São Paulo, no governo do Haddad,
né, que são os hotéis sociais, né, voltados para usuários, né, de substâncias químicas, substâncias ilícitas, né, especialmente ali da região considerada, chamada Cracolândia, que é a maior Cracolândia da América Latina, é a de São Paulo, né? E agora ela está dissipada, né? Porque eles deram um jeito de fazer dela se dissipar pela cidade, mas a gente sabe que continua sendo numericamente a maior né, da América Latina. Antes de iniciar, né, eu vi que já está indo para passar, eu só queria falar que a direção é da Débora Diniz, que é uma antropóloga, professora do UNB. Essa antropóloga, ela estudou bastante sobre mulheres, aborto, sobre tratamento psiquiátrico em custódia, sobre álcool e outras drogas, sobre várias formas de opressão da liberdade, né, da mulher, né, das pessoas com transtornos psiquiátricos, e por conta das causas que essa professora do UNB sempre defendeu, ela foi autoexilada, né, em 2018, 2020, início de 2020, não, foi em 2018. Ela recebeu ameaças e ela acabou pedindo licença da universidade e se exilando em Nova York. Espero que volte, porque já estamos em outro momento. Mas é isso, Débora Diniz é a diretora do Hotel Laide. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente pensa a partir dessa cena. Vou gravar, hein? Do meu rosto para baixo. Você entendeu o que eu falo de novo? É o anonimato. Aqui não é Disney World, aqui não é Disneylândia, aqui é Cracolândia. Bom, eu acho que vai estar bom ainda. Vai ver, vai estar bom. Vai ser bom pra vocês. Deixa eu dar uma linha. Gente, peraí, vai, vamos aí. Espera ele, saca que vai voltando, saca dele. Oi, dona Laide. Eu vim trazer aqui a Angélica, vai ficar aqui no hotel. Oi, Angélica. Tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Hotel Laide. Você espera um pouquinho aí, que aqui a gente tem uma porção de normas e a menina
tá já habituada com as normas, ela vai te explicar algumas coisas. Vamos lá? Dona Laide, obrigado, viu? Sempre oferecendo um cafezinho pra gente. Saiu gostoso, tá? Docinho. Muito bom o café da Dona Laide. Quer café? E aí, Carmen? Oi, Brenda. Tudo bem? Essa é a nossa nova moradora. Tudo bem, linda? Foi? Tava... Você aprontou que você vai pra cá buscar? Não, tava trocando alguns quadros daqui de casa. Mas tudo, graças a Deus, tô bem. E você, tudo bem? Mais uma perna, não foi ali? Tudo bem? Como você já me conhece, né? Já. Eu sou a Brenda, né? A Brenda também é beneficiária do... Porque você sabe que eu sou beneficiário do projeto também, mas eu trabalho aqui na arrumação da casa, entendeu? Na limpeza, tudo. E recepção das pessoas, eu aviso o quarto, dou as regras, entendeu? E aqui, assim, temos que viver em família e mudar de vida. Porque o programa é redução de danos, entendeu? Não é parar de usar química, é se cuidar mais, entendeu? Como você sabe, você me conhece, eu já fui zumbi, né? Não é verdade? Andei de modos horríveis, você sabe disso, não é? Porque eu era, eu mudei 80%, não sei, 70%, sem exagerar. Então, e... É um incentivo de mudança. Tem os horários, entendeu? Aqui assim, você vai ficar no seu quarto, manter a higiene, a cama sempre arrumada, entendeu? Quando você sair pra trabalhar de manhã. A hora que você voltar, você sempre manter a cama organizada, entendeu? Não estar em cama de ninguém, nem entrando no quarto dos outros. E todos os dias, 9 horas da noite, tem horário de café que a Dona Laide serve um café. Isso já não é do projeto, já é dela mesma, entendeu? É uma pessoa maravilhosa. É maravilhosa. Aqui é residência, é um lar, é família, entendeu? E Mas sim se manter na linha. os horários, meia-noite, o portão fecha, só abre às 6. Quem tá dentro vai descansar, entendeu? Respeitar o descanso dos demais. E quem tá fora já nem bate na porta que não é aberta, entendeu? Só às 6 da manhã. Banho no mínimo uma vez ao dia, entendeu? Porque todos os dias tem que tomar banho, porque faz parte da nossa higiene, né? E outra, nada de estar fumando assim nos ambientes da casa, no seu quarto, você pode fumar, mas aqui na sala, nos corredores, tá, entendeu? Evitar de estar fumando. E também banho, o que eu tava falando, é 5 minutos, o máximo, mas porque não é que a gente estamos fazendo assim racionamento de conta de água, não é isso. O Brasil, entendeu? Está passando por um problema de falta. Isso, mas vamos falar o Brasil. Estamos passando por um momento de falta d'água. E se a gente preservar, não vai faltar pra nós. Entendeu? E seja bem-vinda, tá? E que você mude. Tá bom, querida? Que você é uma pessoa bonita, você sabe disso. Você é bonita, entendeu? Se cuidar mais, né? E eu como um exemplo que você me conheceu quando eu morava na rua, isso um ano e um mês atrás, você sabe que eu tava de modos horríveis, entendeu? Que nem zumbi, uma pele escura, suja, entendeu? É verdade. Não é verdade? É verdade. E Vamos... Hoje tá totalmente diferente. o projeto ajuda, mas pra quem quer. Carmen, como você sabe que eu tô indebilitada, você leva ela até o quarto dela? Levo sim. Leva? Levo. Você mostra ela pra lá? Mostro lá. Tá, ó, e tem, porque eu, como eu te falei, eu sou responsável aqui na limpeza, na arrumação,
mas tá com 3 dias que eu me acidentei, mas logo eu tô retornando o meu cargo, entendeu? Por isso vamos manter a higiene e sucesso. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá, minha linda? Vamos, viu? É pra lá, ó. Aqui, ó. E nada de homem em quarto, e nada de entrar em quartos de ninguém, tá? Aqui, ó. Aqui, ó, Angélica, aqui é o banheiro, tá? Ó, você vê chuveiro pra tomar um banho. E o seu quarto é esse aqui, ó. Ó, pode entrar. Ver, tem essa cama ou essa? Se quiser ficar ali ou aqui. Aí você coloca o seu kit de higiene. As meninas tem um armarinho aqui, se quiser colocar, tá? Aí no kit tem toalha, tá? Aí sabonete. Agora, vou tomar banho, pode? Pode, já pode tomar um banho. Pode pegar a toalha ali e tomar banho. Vamos passar? Vamos lá na rua. E essa boneca feia? Olha essa boneca feia. Sabe como ela chama? O que você acha de Maria Paula? O que você acha? Maria Paula? Ela que passou o palco nela. Pega a sua boneca. Da vida linda! Ao anjo! Olha o anjo! Olha o anjo! Olha, bem doce, bem doce. Ó, bem doce. A criança aqui, ó. É a criança. Olha o anjo! Aqui primeiro. Olha do anjo. Quando eu tinha 7 anos, foi a primeira vez que eu
conheci a rua, comecei pra rua. Foi aí que um dia eu passei a dormir na rua com 7 anos de idade. Minha mãe preocupada correu atrás de mim, mas não sabe, criança é cabeça dura. Com 7 anos já era cabeça dura, imagina agora. Por que você foi pra rua em 7 anos? Aventuras. Eu fui treinada com 17 anos. Aí a última internação que eu tive foi aqui em São Paulo, lá no laboratório lá, onde ficou 45 dias apenas. Mas eu vivi totalmente dopado. Só vivi na base de remédio. Acorda, tem que tomar remédio, 10 horas tem que tomar remédio de novo, antes do almoço tem que tomar remédio de novo, 3 horas toma remédio de novo, 6 horas da tarde remédio de novo, 10 horas da noite remédio de novo. Lá é bebida remédio. Por isso que a mudança não é dentro do laboratório que você vai, mas dentro de si próprio. Eu conheci um cara, amiguei, casei, tive minha filha. 18 anos eu voltei pro crack de novo, eu me recaí e até hoje estou aqui. Vocês estão me vendo nesse momento. A vida, como é que é a vida do crack? Só decepção e destruição. A vida não é um conto de fada. Então, fala pra mim. 1 ano e 2 meses que você tá aqui com nós. Eu tô 1 ano e 4 meses, quase 2 anos e 5 meses. Mas, quando você chegou aqui? Porque nós, quando a gente tá morando na rua, entendeu? Quando a gente paga assim uma diária no hotel, é uma delícia, não é? Dormir, não é? Mas quando você chegou aqui, qual foi a tua sensação assim, de ter a tua caminha, teu quarto? E até hoje tá aí, ó. Tá preservando por ele, né? Qual foi a sensação de ter saído da rua? Porque querendo ou não, é horrível dormir na calçada, né? A parte pior é no inverno, na chuva, quando os guardas metropolitanos vêm fazer o trabalho deles, porque não é que eles estão discriminando, mas é o trabalho deles. Tirar da rua pra fazer a limpeza. Mas é humilhante, é ou não é? Dormir. E você lembra que eu dormia na rua também. Você lembra que eu tinha um barraquinho ali? Não é? Mas perdi por quê? Por causa que eu tava com pneumonia. Fiquei 17 dias lá no hospital. Mas quando eu cheguei aqui, porque eu sou uma pessoa assim que eu gosto da antiguidade. Eu gosto de coisa antiga, artefatos antigos. Entendeu? Que eu vi o prédio, a estrutura dele. Eu falei, nossa, meu Deus, eu vou morar aqui. Porque é um prédio antigo. É um prédio da época dos escravos, entendeu? Patrimônio histórico. E aí, a obra de arte que é o teto, a escada, e os quadros. E aí que me apaixonei. E amanhã eu quero que você me ajude a montar a árvore de Natal, tá? Isso mesmo? A dona Laís já... Porque todo ano ela faz, mas a dela você sabe, né? Não é popular, é sempre diferente. E nunca a mesma. Aí eu quero que você me ajude a
a montar. Talvez colocar num canto aqui nessa sala, né? Aqui ou ali, tudo faz. Vamos ver. Hein, Laís? Eu tava conversando com a Angélica aqui agora, né? Que tá já com... Que ano passado... Hoje tá fazendo um ano que eu tirei o gesso, né? Que ela chegou aqui, eu tava com o pé engessado. Aí eu pergunto pra ela qual a sensação dela de estar aqui, a melhora que teve até agora, no momento. Qual foi a melhor coisa? A oportunidade. De que oportunidade? A oportunidade de ter dado uma chance pra poder entrar e começar de novo. E foi aí que por aí que eu diminuí bastante na droga, que hoje eu não fui conseguir dormir lá. Ai, pois pra mim a melhor coisa foi ter construído a segunda família. Eu tenho meu pai e minha mãe em Fortaleza, mas a Laís pra mim é a minha segunda família. É mãe, é pai, é tia, é irmã. É minha irmã, minha prima, minha tia? Hã? E Laís, é o que minha? É minha o quê? Você vai dar ela pra mim? Pra ser minha mãe? Vai? Então eu vou levar ela. Pode? Pode, mãe. Pode não? O que você acha? De quem que é essa mãe? É minha. Só sua? É minha também. Não, é minha, não é? Laís, então amanhã nós vamos montar a árvore. Eu, você e Angélica tem um compromisso comigo amanhã, tá? Tá bom. Beleza? E eu vou dar uma saidinha, que hoje é domingo, final de semana. E eu vou namorar. Dá licença. Laís, fica à vontade aí com a Angélica. Angélica, eu já vou. Olha o menino, ó. Eu vou que Deus abençoe. Vovó brincar de outra coisa, amiga? Brincar de quê? De correr. Não, correr não pode, correr cai machuca. Não, correr não machuca. Machuca sim. Não. Machuca sim. Não. Machuca sim. Aqui, ó. Igual hoje eu, em vista do que eu usava droga, hoje eu diminui bastante, graças a Deus. Eu não uso droga porque eu quero, porque eu gosto. Eu uso porque eu fazer o quê? Eu sou viciado, não posso fazer nada. Mas pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo eu vou mudar, eu tenho fé. E vai ser assim que funciona, porque até então isso já foi o primeiro passo. Arrumei um canto para dormir, um lugar para trabalhar, um serviço para poder mudar, algo para poder entortar minha mente. Foi daí que eu consegui diminuir bastante das drogas, parei de ficar na rua, parei de fazer palhaçada, parei de fazer programa, por um fato de um serviço, de uma oportunidade de mudança. Mas eu preciso fazer a limpeza, como é que vai ser? Vai ser por cima de você, jogar água? Dá pro senhor levantar por gentileza? Pode ser.
É, sim, na verdade eu peço para vocês verem toda uma proposta de redução de danos, é uma política pública, né, ligada aí, né, ao governo Haddad, que foi criticada e ao mesmo tempo, assim, gerou polêmicas positivas e negativas, né, porque era uma proposta muito parecida com a reforma psiquiátrica italiana, né, de utilizar esses prédios, utilizar serviços, né, da cidade para se fazer um trabalho que era urgente ser feito, né, de mudar a vida daquela população, né? E aí, como algumas outras ocasiões, isso acontece em São Paulo, alguns incêndios sem causa aparente, né, e especialmente em áreas, né, de especulação imobiliária, é interessante que isso acontece nessas áreas, e aconteceu isso no Hotel Laíde. Né? Houve, nesse período, um combate muito grande à proposta dos hotéis. Né? Então, as regiões onde tinham hotéis que receberam essa população foram regiões que assim, tiveram muitos problemas com a população local mesmo. Então, assim, quando a gente fala de política pública, né, a gente tem que pensar se ela só é pública se a gente pensar a quem ela serve, né? A que grupo ela serve. E quando a gente pensa que grupo ela serve, a gente tem que pensar que grupo é contrário a ela. Porque quando a gente pensa em política pública, a gente tem que pensar num trabalho para a implementação dessa política pública, e o primeiro trabalho, do meu ponto de vista, é a educação comunitária, a educação popular. Então, como assim, foi na minha apresentação, ficou claro que eu trabalho aí com arte, né, que eu sou atriz, trabalho com teatro oprimido e trabalho com educação popular também. Eu entendo que só o caminho da educação, só o caminho da transformação cultural por meio de música, de teatro, das linguagens que a gente tem, né, que transformam as coisas cotidianamente, e dos movimentos, como a gente faz, por exemplo, na semana 18 de maio, mas a gente tem que fazer o ano todo por meio da universidade, por meio dos congressos como esse aqui. Só assim a gente vai difundir algumas formas de pensar, vai compartilhar algumas formas de pensar que vai questionar. Por exemplo, quando alguém vê um vídeo desse, as pessoas que criticam a redução de danos, porque acha que é uma forma de prolongar, né, um vício, de naturalizar o vício, ou de ignorar os problemas ligados ao vício, vai ver que não é verdade isso, né? Porque grandes problemas ligados aos vícios, os maiores problemas são sociais. No caso dessa menina, né, a situação, a vida numa situação de rua, muito jovem, se prostituindo, né, simplesmente vulnerável, né, podendo sofrer uma série de violências, podendo não, sofrendo uma série de violências e com uso muito nocivo para a saúde. E quando ela é acolhida nesse espaço, né, ela pode trabalhar, ela tem uma reinserção, ela tem uma mudança na saúde dela, uma mudança no uso, na relação com a droga. Então, assim, a redução de danos é uma redução de danos, é repensar os danos e aumentando a autonomia do sujeito dentro desse processo, né? E aumentando a corresponsabilidade. Então, a gente cria uma rede, aumenta a autonomia do sujeito e a gente vê uma mudança significativa aí, pelo menos na história da Angélica, fica bem claro, né? A gente pegou uma história, mas existem várias. E as críticas, elas são críticas que estão totalmente ligadas a um aspecto moralizante aí da defesa da abstinência, e não só da abstinência, né, da defesa de várias abstinências, vários processos contra a liberdade. Então, assim, eu escolhi hoje a gente focar um pouco, eu trabalhar um pouco com a questão, né, de álcool e outras drogas, porque ainda é uma grande questão que a gente está vivendo, e eu acho que vai ser o maior desafio, né? Nosso novo governo chegou, assim, muito afoito para fechar leitos psiquiátricos, né? E para mudar o revogaço, né? As mudanças que tiveram políticas no campo da luta antimanicomial. No entanto, dentro do próprio governo PT, ainda no governo Dilma, nós tivemos aí já alguns retrocessos por conta de pressões inúmeros que foi abrir aí uma linha de financiamento das comunidades terapêuticas, que são totalmente, né, avessas ao que a gente defende de luta antimanicomial. Para quem não sabe, né, o que é comunidade terapêutica no Brasil,
as comunidades terapêuticas são espaços, na maioria das vezes, isolados da cidade, distantes da cidade, ou bem periféricos, são espaços, né, em sua grande parte, chacras, espaços amplos, onde, né, se as pessoas que fazem uso problemático de álcool e outras drogas são internadas voluntariamente ou involuntariamente para se estabelecer durante um tempo, né, costumam ser 3 meses a 6 meses, para ficar longe do vício, mas fica longe também aí dos familiares e fica também submetida a um tratamento que que é questionável. Então, não é obrigatório, por exemplo, ter nas CTs, nas comunidades terapêuticas, um profissional de saúde, por exemplo, médico, se a gente está falando de desintoxicação, né? Se a gente está falando de uma problemática da saúde, a gente tem que falar dos profissionais de saúde, né? Em sua maioria, nós temos serviço social, psicólogos, mas também esses profissionais ligados àqueles que mantêm a instituição, que são instituições religiosas, em grande parte evangélicas e católicas. Desculpa, gente. Então, assim, em 2011, né, nós já tivemos aí esse susto dessa linha. Mas, assim, que já foi para a gente uma problemática, né? A gente tinha que ficar atento e forte naquele momento, e todos ficamos, mas não foi o suficiente. Então, com o golpe, né, que Dilma sofre em 2016, em 2017 o Temer já aumenta substancialmente o financiamento das comunidades terapêuticas, e a gente pensou, nossa, pior do que isso não pode ficar, né, gente? Mas ficou bem pior. Então, com a entrada do governo Bolsonaro, nós tivemos aí, então, não só, né, um aumento exorbitante do financiamento das comunidades terapêuticas, mas assim, um aumento exorbitante, se a gente pensa no financiamento, mudou-se até a linha de financiamento para poder aumentar, para não utilizar da saúde, porque a saúde mental utiliza 2% dos recursos destinados à saúde. 2% é muito pouco. A Organização Mundial de Saúde recomenda que pelo menos 6% seja destinado à saúde mental. E o Brasil destina 2%. Destinando 2%, imagina, um tanto disso vai para práticas manicomiais. Então, a gente tem uma rede que parou de crescer, né? Uma rede de saúde mental que tem crescido assim, a passos bem lentos, né? Desde aí da mudança de governo do golpe de 2016, é bem perceptível, ainda mais que teve as verbas, né, paralisadas, congeladas, mas, interessantemente, as verbas não se congelaram aí para as comunidades terapêuticas. Esse aumento exorbitante fez com que abrissem-se comunidades terapêuticas, né, loucamente, né, no país inteiro. Interessante, porque ficou claro para vocês que comunidade terapêutica é uma política não antimanicomial, manicomial, né? Ela trabalha numa perspectiva manicomial. Então, as políticas públicas apoiando essa prática, elas vão contra a lei da reforma psiquiátrica, elas vão contra toda a lógica das políticas públicas que nós, né, lutamos durante... estamos em 2023, então podemos falar aí de 43 anos, né, de uma luta mais acirrada, né, e depois de mais de 20 anos de uma lei aprovada, nós temos aí um financiamento e práticas também extremamente manicomiais sendo defendidas. Este ano, né, então, nós cheios de esperança para que as mudanças fossem efetivadas aí num novo governo, né? Não estou falando que não estamos ainda atentos e fortes e com esperança, muito pelo contrário, as esperanças continuam. Mas quando se cria aí o departamento, né, um departamento dentro da saúde para gestão das comunidades terapêuticas, a gente percebe que a gente não vai ter a pressa, não vai ser tão rápido quanto queríamos essa desconstrução dessa lógica manicomial de tratamento de pessoas, né, que estão com uso problemático de álcool e outras drogas. Bem, todos os fóruns, os movimentos, né, fizeram alguma nota de repúdio, escreveram algo a respeito, né, do que pensaram dessa prática, né, desse departamento, dessa criação desse departamento. Eu queria até ouvir de vocês, né, porque eu acho que a gente vem aqui para conversar, não venho aqui só para falar,
mas depois de tantos retrocessos, no que isso implica. Gente, voltando um pouquinho no filme, que eu vou e esqueço o que eu estava falando, vou e empolgo. Voltando um pouquinho na questão do filme, a gente está falando de redução de danos trata-se, né? Tratava-se de uma política pública, e só pegar um ano direitinho aqui, que vem em 2019, em abril de 2019, né, o governo federal, 2019 ainda no governo Bolsonaro, ele institui uma nova política sobre drogas e extingue, né, a Política Nacional de Redução de Danos. Tá? Então, vamos falar de reconstrução, né? Vamos falar de reconstrução, sendo que a gente tem ainda muitas sequelas aí de todos esses desmontes e desmanches dos últimos anos, né? Como que a gente vai pensar em reconstrução? Como eu falei para vocês, para mim, sem participação popular, sem participar de movimentos, sem participar de conselho, dos fóruns, desse espaço que nós temos aqui, fica muito difícil a gente fazer algum movimento de mudança, né? Sem fazer pequenas alterações cotidianas, né, na cultura, fica muito difícil também. Sem controle social, sem fiscalização, né? O que foi dito, a nova ministra falou que é necessário uma fiscalização, né, monitorar muito de perto os serviços para ver se eles estão correspondendo às políticas, né, de saúde mental, à reforma psiquiátrica, antimanicomial. Então, é isso, e a gente tem, nós temos um papel importante né, em monitorar isso, a partir do controle social, a partir dos conselhos, né, a partir dos órgãos também, né, dos órgãos das categorias profissionais, né, no meu caso o CRP, enfim, dos nossos papéis diversos. Mas nós temos como usuário de SUS, como cidadão, né, toda vez que a gente vê algo que simplesmente se choca com aquilo que a gente sabe que é o que a política pública que a gente defende, né, qual é a diretriz, porque a política pública é isso, gente. A organização, a diretriz, é que vai dar o eixo aí, né, para uma conversa entre o governo e a população, para que esse governo ele realmente realize aquilo que a população precisa ou que determinados grupos precisam, certo? Então, assim, eu falando isso tudo e a gente sabendo que a redução de danos caiu por terra, mas que agora a gente tem essa esperança de uma grande retomada, né? E eu escolhi esse eixo de álcool e outras drogas para falar. O que eu percebia, mesmo antes deste decreto, dessa nova política nacional de álcool e outras drogas, é que é um grande tabu ainda a saúde mental quando pensando nessa população. Então, se os profissionais... Então, para a gente fazer uma reconstrução, a gente vai precisar trabalhar muito dentro das universidades da formação profissional. Os profissionais, se eles não praticam, né, se eles não seguem as diretrizes das políticas públicas, se torna totalmente, né, se não se torna plausível, se torna impossível a gente ter uma prática de redução de danos. Então, aqui na minha cidade, que é Uberlândia, nós tínhamos uma escola de redução de danos, que formava vários redutores de danos, né, foram uma das poucas escolas que se teve no país, acho que foi a primeira de Minas, se não me engano, né, onde se formavam redutores de danos, e os redutores de danos, assim como vocês viram no Hotel Laíde, era a Angélica, né, era a Maria Paula, outra, agora esqueci o nome, mas enfim, eram as pessoas que se beneficiaram da própria redução de danos. E aqui nós tivemos várias pessoas que se formaram, né, como redutores e que depois, com o fim da política, eles tiveram, assim, né, muitas problemáticas de trabalho, muitos problemas até para acessar os serviços de saúde mental, para continuar o próprio cuidado, numa lógica que eles aprenderam a defender. Né? Aí eles vão acessar o próprio cuidado, uma lógica extremamente medicamentosa e abstinente, sendo que eles eram redutores de danos, né? Sendo que eles estavam, né, nas ruas ajudando outras pessoas, orientando, articulando para propor a redução de danos.
Eu vi várias coisas fantásticas aqui, de pessoas que não pararam o uso, mas que trabalhavam durante o dia todo, né? Ou que conseguiam fazer coisas que queriam fazer, cuidar da própria casa, construir coisas, ter uma saúde melhor, fazer exercícios físicos, e ainda assim, às vezes, fazer o uso da substância. Alguns outros, depois de um tempo, inclusive, né, seguiram pela abstinência, acharam melhor, mas com toda a autonomia e toda a liberdade que um ser humano requer e precisa. Então, assim, isso depende muito, então, do profissional. Então, eu fico pensando, né, política, a gente percebe muito política pública, se ela faz sentido, né, e para quem ela faz sentido, quando ela faz sentido, quando ela é praticada. Né? Então, assim, uma política pública que favorece apenas um determinado grupo e que é uma política pública de um determinado grupo, só aquele grupo pensa assim, ela vai ter que ser uma política pública, como eu disse, de forte implementação. Ela tem que fazer sentido para o resto, porque senão a gente vai claramente, como aconteceu nesses últimos 4 anos, claramente fortalecer um grupo que vai começar a realizar práticas contrárias a essas políticas públicas, e eles vão tentar fazer essas práticas também serem institucionalizadas, né? A se institucionalizarem. E aí é quando a gente vê, né, um outro grupo, né, surgindo e as nossas políticas sendo atropeladas. Né? Então, assim, não tem como a gente falar de uma prática, de uma política de redução de danos, sem uma formação do profissional. Então, eu era professora aqui no curso de medicina e muitas das vezes eu escutei meus alunos falar assim, mas professora, como que é possível? A gente sabe que o cigarro, a gente sabe que o álcool, a gente sabe que tal substância faz isso, aquilo. Eu, como futuro médico, não posso dizer para a pessoa fazer menos mal a si mesmo. Eu falei, mas você pode falar para a pessoa fazer bem a si mesmo, né? Então, assim, o que ela pode fazer que melhora a vida dela? Às vezes é trocar uma droga por outra. Isso é o que ela pode fazer, né? Porque a escuta do sujeito, ela parece que também não está em questão aí, né? O que está em questão, né, é você falar para o sujeito, você dar ordens para o sujeito. É esse comando que a gente conhece, né? Esse vigiar e punir, esse comando Foucaultiano, esse comando que a gente conhece histórico sobre o corpo do outro, né, em que a gente vai dizer onde que o corpo do outro, né, o que o outro tem que fazer, onde que cabe esse corpo do outro e como ele deve, né, ter saúde, que tipo de saúde que ele deve produzir para mim e trazer para mim. Então, para uma reconstrução real, né, do social, nós vamos precisar de uma reconstrução real, né, da sociedade. Né? E aí a gente vai precisar de uma reconstrução real do diálogo, da escuta, né, das relações de ensino-aprendizagem. Gente, quando a gente fala, né, de um país que passou também os últimos anos massacrando a forma de ensino-aprendizagem proposta por Paulo Freire, que pouquíssimo foi utilizada no nosso país, então eu não entendo nem por que eles criticaram tanto, se conhecem tão pouco, né? E que deveria ser mais utilizada. Mas, assim, é um país cuja até as políticas de educação ainda são muito frágeis, né? Então, assim, nós precisamos reconstruir, na verdade, um projeto de sociedade, né? Um projeto de sociedade que dialoga. Então, assim, a radicalidade também, né? Eu penso isso, eu sou militante há 25 anos, sou extremamente defensora de todas as políticas que trabalham a partir da liberdade e da autonomia do sujeito. E isso, né, a gente fala muito de luta antimanicomial, e eu não separo a luta antimanicomial da luta das mulheres, da luta antirracista, porque não faz sentido nenhum eu ser antirracista e ser manicomial, por exemplo. Ou eu ser manicomial e ser racista. Né? Nós temos uma estatística, né, que deixa claro que grande parte das pessoas hospitalizadas, né, em manicômios de em longa permanência, instituições de longa permanência, ou de hospitais de custódia, né, que são tratamentos daqueles que são privados de liberdade, são negros, né, e pessoas com uso problemático de álcool e outras drogas, e pessoas que são consideradas
com transtornos, ainda existe isso no CID de alguns, quando a gente olha, transtornos da sexualidade, ou seja, né, público LGBT. Né? Então, fica tão claro que a privação da liberdade está ligada à moralidade e à punição. Né? Então, não tem como eu ser do movimento LGBT, não tem como eu ser antirracista ou feminista se eu for, né, se eu for manicomial. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, porque nós sabemos que mulheres, o público LGBT e negros, eles estão aí, né, na história da psiquiatria brasileira. Certo? E pessoas com uso problemático de outras drogas ou uso não problemático, né? Nós temos aí na época da ditadura, a pessoa fumava uma maconha ocasionalmente, ela poderia, principalmente se ela estivesse ligada a algum movimento libertário, ela poderia muito bem ser internada. Eu trabalhei na colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, né? Já no processo de abertura, né? Já no processo dessas pessoas irem para suas casas, para suas repúblicas, e alguns pavilhões. Eu trabalhei exatamente onde o Arthur Bispo do Rosário viveu, e ali foi se transformando, né, em uma comunidade, em casas, porque alguns ainda já tinham ficado muito tempo afastados da sociedade e tinham dificuldade, né, de ressocialização ali. E eu conheci algumas pessoas que a motivação, né, pessoas estavam internadas desde os 20 anos, elas já estavam com 60, 40 anos de internação. E o motivo, né, os diagnósticos delas, né, para que elas estivessem ali era, por exemplo, é porque não quis, me lembro desse demais, porque era um querido, né, não quis ser padre, né, fugiu do seminário com 13 anos, foi internado. Outro é porque fumou maconha e o pai enxotou de casa. Né? Teve outra que foi internada junto com a irmã, que tinha uma deficiência cognitiva, e ela foi internada junto com a irmã porque ela era a irmã mais velha, então a irmã mais velha cuida da mais nova. Então esses são casos muito comuns, né? E em hospitais de custódia, a Débora Diniz fez uma pesquisa e 50% da população em hospital de custódia não era para estar internada também, né, gente? Então, assim, como que a gente vai falar de uma reconstrução, né, de uma sociedade sem a gente mudar uma lógica dessa sociedade, se a gente mudar, inclusive, especialmente, né, o trabalho, né, a visão do trabalhador, né? Porque quando um profissional chega num CAPS para atender e ele tem alguma restrição em relação à redução de danos, alguma restrição, alguma defesa mínima, um gostinho pela internação, né, que não seja a internação, que não seja a hospitalidade noturna, ou que não seja uma internação para uma desintoxicação no hospital geral, se ele não tem conhecimento da legislação, se ele não tem conhecimento da política pública, ou quando ele tem conhecimento da política pública, ele acha, isso é só papel, já escutei isso, eu falei assim, não, isso é só papel, aqui a gente faz assim, né? Então a gente não vai ter mudança nenhuma. Bem, já deu a minha hora, eu só quero falar uma última coisa, eu me empolgo, uma última coisinha que eu acho muito importante. Eu recebi uma denúncia esses tempos para trás, no finalzinho do ano passado, bem no finalzinho, tipo na véspera de Ano Novo, porque a pessoa que fez a denúncia, ela falou, não quero dormir do dia 31 para o dia 1º pensando nisso. Eu achei bem interessante. Falei, então tá, então faz a denúncia, e a gente não conseguiu ainda resolver isso. Tem um hospital no Rio Grande do Sul. Esse hospital, ele tem 5 leitos para mulheres, é um hospital voltado, né? Ele tem uma área psiquiátrica e ele é voltado para mulheres. E tem 5 leitos voltados para mulheres que fazem um uso problemático, né, de álcool e outras drogas, tá? Gestantes. E aí o que acontece? Eles internam involuntariamente, então às vezes a mulher ela vai fazer o pré-natal dela no SUS. E a gente está falando de SUS aqui, né? Então eles internam involuntariamente, né, os profissionais de saúde, essas mulheres, às vezes internam com 7 semanas. Por quê? Porque é uma recomendação, né, médica, a proteção aí do bebê, certo? Do feto. E o uso, né, da substância de forma problemática, ela coloca o feto em risco, a gestação em risco, né? Para que pensar na mulher, né, gente? Mais uma vez, o nosso corpo aí à disposição, né, dos profissionais e das pessoas.
Eu acho que cabe muito bem nessa semana, né? Uma semana de discussão das questões das mulheres. E elas são internadas às vezes com 7 semanas, às vezes mais. Então, muitas mulheres têm medo, né? Mulheres que estão fazendo uso problemático de outras drogas, que precisariam de cuidados, poderiam se beneficiar muito de redução de danos, elas têm direito de fazer pré-natal. E elas são internadas voluntariamente neste hospital, pelo menos acontece isso, e eu imagino, também a profissional que denunciou também imagina que isso aconteça em outros hospitais, não só desse estado, mas talvez do nosso país, né? E elas são internadas até o parto. Então, elas são internadas aí por uma média de 38 semanas, certo? E a grande parte delas, depois da internação, que é absurdo mesmo, depois da internação, as crianças são retiradas delas, já entra um processo judicial ali antes, elas são retiradas e levadas para as casas de acolhimento, né, os abrigos, né, ou para adoção. Gente, isso é o quê? Isso nos lembra o quê? O nome disso é manicômio. É a história que a gente já conhece, é uma história que se repete. É uma história que se repete e a gente pensou que tinha ficado para trás. Ela não ficou para trás, porque é um trabalho cotidiano de formiga. E se não tem participação popular, se a gente não exerce controle... E eu fiquei pensando, essa profissional me falou, ela falou, não consigo dormir com isso para o ano que vem, não consigo levar isso. Só que eu fiquei com isso, porque eu não posso expô-la, né? Eu não posso expor essa profissional. Olha só as delicadezas pelas quais passamos, né? Então, mas como nós estamos em um novo governo, um governo que incentiva aí o controle social, a gente pode propor uma visita, né? A gente pode propor um estudo da documentação desse hospital, e aí a gente pode fechar essa instituição ou mudar, ou ter uma fiscalização muito próxima, né? E criar novos decretos, fazer novos debates. A gente tem muitas coisas, né, para produzir em nível municipal, estadual e nacional juntos em relação a esse caso, né? A esse caso e a vários outros. Então é isso. Queria trazer isso para você, né? Para vocês, porque acho importante a gente pensar que acho que a maioria das pessoas aqui são profissionais da área, né? Ou não. Mas, enfim, creio que todos aqui estão de alguma forma envolvidos com a área, então a gente tem uma responsabilidade de reconstruir essas políticas, esse país aí junto, né? É isso, obrigada. Professora Fernanda, nós estamos aqui em choque com esse último relato seu, né? Porque é absurdo, é manicômio, é tráfico de pessoas, retirar esses bebês, isso é absurdo que isso aconteça aqui em nosso país, né? Bom, mas vamos lá. Nós te entregamos, né? Levamos às suas mãos uma palestra polêmica, muito polêmica e muito importante ser tratada, né? Quando a gente fala em SUS, nós precisamos pensar na política pública que está sendo construída, porque é ela que rege a nossa prática enquanto profissional de saúde, né? E quando você foi falando da liberdade, da autonomia do sujeito, quanto é importante nós aqui, enquanto profissionais, percebemos a qual política nós estamos servindo, né? Qual política nós estamos adotando nas nossas práticas. Então, pensar em liberdade, em autonomia, em redução de danos, em promoção de saúde, é por aí que nós precisamos caminhar enquanto SUS, né? E não esse modelo manicomial de tráfico de pessoas, essa coisa absurda, né? O documentário que você trouxe para nós, que nos fez refletir tanto sobre a redução de danos, e a forma como nós estamos lidando com tudo isso, o que nós aceitamos como sendo possível, como sendo normal, como sendo natural, né? Não é. São seres humanos, precisam de respeito e de cuidado. E o SUS, ele preconiza isso, né? O cuidado com a pessoa humana que está ali. Temos tantos comentários aqui no chat, mas tantos. Eu vou lendo aos pouquinhos. Você gostaria de comentar, Jane? A gente vai comentando. Eu já deixei algumas coisinhas até o lado, mas vamos comentando. Tá bom, a gente vai comentando aqui. Vou subir lá em cima, foram vários. Vou começar aqui. Da Fabiola. Infelizmente, a questão da saúde mental, álcool e drogas ainda está sendo administrada sob um viés moral. Isso prejudica e muito o desenvolvimento de políticas públicas eficazes.
além das tensões religiosas e econômicas que perpassam nessa pauta. É verdade. Você gostaria de comentar, professora Fernanda? Fica à vontade, vamos conversando agora com os congressistas. Gente, não é à toa que a Débora Diniz, antropóloga, vai assim associar a questão do aborto, a questão da... e vocês viram como que é associado essas meninas, né, que são internadas, uso problemático de álcool e outras drogas e bebês, né? É uma questão muito religiosa, é uma questão muito moral, com certeza eu acho só pertinente o comentário. Uhum. A gente continua, a Fabiola ainda continua, a gente continua vivendo sob um discurso errôneo de guerra contra as drogas, sendo que há de conhecimento que o combate na esfera repressiva é para as pessoas. Isso colabora para o fortalecimento dos espaços de aprisionamento. É verdade, né, Fabiola? É isso mesmo. A Fabiola continua. Realizei uma pesquisa em loco em comunidades terapêuticas e até hoje não entendo como as pessoas acham que aquilo é cuidado. Então, e falando de SUS, né? Fique à vontade, professora Fernanda, pode ir comentando. Tá tranquilo? Fabiola continua. Nossa, isso mesmo, a formação profissional é super importante. Porque mesmo que a gente tenha serviços que podem seguir os pressupostos da redução de danos, se a gente não tem profissional comprometido com essa pauta. O olhar do profissional, como que ele se pauta ali dentro daquelas políticas públicas, ele vai determinar a sua prática mesmo, né? A visão dele da política. Você recomenda algum livro, documentário, pesquisa ou algo assim sobre esse tema? A Ana Rosa pergunta. Nossa, eu recomendo. Eu devia ter feito aqui ó, um apanhado aqui para trazer, mas assim, não trouxe agora. Espera só um pouquinho que eu vou já, eu coloco até no chat aqui, tá? Deixa eu lembrar de alguns. Estou tentando lembrar dos nomes, os livros e os documentários vieram. Mas a própria Débora Diniz, que eu gosto muito, tem uma pesquisa dela, eu já vou indicar também, que vocês podem ver o censo, né, de internação. Ela tem alguns artigos importantes, eu vou passar aqui para vocês que ajudam, né? Tem um livro que é Direitos Humanos e Drogas, né? Vocês já leram? Eu acho ele maravilhoso. Eu posso pegar aqui daqui a pouco e mostro para vocês. Mas é isto. Estou anotando essas indicações todas aqui. Estamos aqui anotando. Nossa, que fala importante, impecável, necessária, excelente fala. A Júnia, nossa, aqui está falando, a quem servimos em nossas práticas? Fica a reflexão. Né? Quer comentar? Dá para me ouvir daqui, professora? Consegue me ouvir? Não, também não. Peraí, eu vou... Consegue? Então vai. Eu fiquei pensando, né, bastante a quem nós servimos, né? A gente que está na saúde pública e também em outros locais, eu e a Fernanda ficamos em vários ambientes, né? A gente circula bastante, mas para quem? A gente serve a quem os nossos atendimentos, né? Que quando você traz esses exemplos de descaso, de uso do poder, né? Porque conhecimento é poder, de alguma maneira, né? Quando a gente usa esse conhecimento para um poder de decidir sobre a vida do outro, que o outro tem direito ou não, isso é de uma gravidade absurda, né? Então, a sua palestra faz a gente rever tanto em questão de conduta ética, profissional, não é pessoal, né? Não é moralista. Nossa profissão, eu sou psicóloga, né, de formação, Fernando também. Meu trabalho não é moral. Quando chega um atendimento, um paciente para mim, eu não vou olhar para ele como... Eu não sou a Júnia pessoa da minha casa, né? Eu não levo a minha bagagem de vida para olhar o que eu acho correto. Eu vou usar da minha ciência também. Conhecimento técnico também, para como eu posso contribuir para aquela vida ter qualidade. E de uma forma que ele possa também construir. Porque se eu só decido o caminho que ele vai fazer, quem disse que ele está pronto? Quem disse que ele, né, alcança aquilo que ele está disponível? E, sabe, são tantas construções conjuntas, né?
que aí quando você traz a redução de danos, quando você traz esses exemplos absurdos, né, de decidir sobre os direitos das pessoas, gente, isso mexe tanto, né, com a gente, que eu fiquei refletindo nisso, a quem servimos, né? Que a minha prática não é para isso, né? Não foi para isso que eu formei, né? Imagino, espero, né, que os outros que estão aqui também não. Foi o que eu fiquei refletindo quando você falou. E te agradeço a disposição, porque foi bastante bom, assim, a cabeça tá borbulhando. Se era a sua intenção deixar pessoas pensantes aqui, você conseguiu. É, isso aí, Júnior. Teatro oprimido, gosto de lançar. Só lança as perguntas. Posso Gente, fazer eu coloquei um livro muito bom aí, ó, no chat, tá? Sempre, pessoal que foi perguntando, né? Tem Sobre PDF, dá para indicações. da internet. Uhum. Nossa, melhor É ainda. livre, gratuito. Encontram facilmente. A Verônica, que comenta aqui com a gente, falas muito importantes. A Gabriela também gostaria de uma recomendação literária. Aí, Gabriela, encontramos uma recomendação. Alguém pediu para falar. Quem foi? Quem pediu para Foi falar? Andréia. Pode falar, Andréia. Fique à vontade. Obrigada. Fernanda, obrigada pela sua contribuição, rica contribuição e extremamente significativa. E eu gostaria de fazer um contraponto numa reflexão do seguinte, que, por favor, já vou dizendo que eu não estou defendendo a questão antimanicomial, assim, não estou defendendo essa legislação, mas a reflexão é no sentido de que as comunidades terapêuticas, elas foram criando forças e crescendo em função do impacto, né, do crescimento desse governo neoliberal e também das lacunas deixadas pelo sucateamento dos serviços de saúde mental. Então, essa demanda que não estava sendo... esse crescimento dessa demanda fez com que fortalecesse essas comunidades terapêuticas, o crescimento dessa demanda sem resposta, né, do que fazer, de como fazer, com essa população necessitada, fortaleceu o crescimento das comunidades terapêuticas. E uma das coisas que eu fico pensando e tenho muito receio é que hoje, quais outras demandas que às vezes o sucateamento continua, porque, né, e quais outras demandas que isso pode surgir, né, que às vezes a gente não está conseguindo responder, né, a quem o serviço está conseguindo, a qual demanda está conseguindo servir, né. Então, inclusive, quando você fala da mudança, Fernanda, do financiamento, que não foi pela área da saúde, foi justamente, precisou ser por outra via, justamente porque a saúde não reverberou isso, ela não concordava com essas situações. Então, foi mais uma manobra política para que isso, né, para que isso se efetivasse, né, que essa vontade política se efetivasse. E sem falar também que com essa legislação aumentou o valor o número de leitos em hospitais psiquiátricos e também aumentou o valor do financiamento para os hospitais psiquiátricos, né? Então, essa legislação, ela veio, né, na contramão de tudo que nós defendemos e lutamos há tanto tempo, né? Mas eu acho que é o reflexo de uma resposta que não estava sendo dada a uma demanda necessitada e o sucateamento do serviço de saúde mental. Esse é um ponto de vista e aí que eu gostaria de dividir, mas não como uma verdade. Muito obrigada. Oi. Faço questão de comentar, André. Eu concordo com você plenamente, né? Eu acho que todo mundo viu esse sucateamento acontecendo, né? E outra, em relação, por exemplo, à CAPS-AD, que eu acho que é onde a gente tem mais problemas, né? Eu acho que pelo menos foi o recorte que eu fiz hoje. Nós demoramos, né, em ter CAPS-AD3 em vários espaços. Não é suficiente para atender a população, né, das cidades, né, de usuários de álcool e outras drogas, certo? E
Nós tivemos também aí um sucateamento do NASF, né, que também é nosso grande parceiro na promoção de saúde. As pessoas têm voltando na formação, muita dificuldade de entender promoção no campo da saúde mental, atenção básica no campo da saúde mental, né? Então, assim, porque se a gente fizesse esse trabalho, né, nos territórios, né, com uma estratégia de saúde da família fortalecida e não enfraquecida, como também aconteceu nos últimos anos, mas também por conta de todo um sucateamento da saúde, né? Não foi só da saúde mental, né? Mas uma péssima formação também, mesmo quando funcionava, uma péssima formação no campo da promoção em saúde mental. Então, as pessoas às vezes falam de depressão, de ansiedade, uma palestra, mas não é isso, gente. A gente está falando de uso problemático de álcool e outras drogas, a gente está falando de crises, a gente está falando de familiar convivendo com pessoas, né, com transtornos, a gente está falando de familiar convivendo com pessoa num uso problemático que já tem outras questões associadas, né, e isso não foi trabalhado, não foi. E aí, assim, agora que o Lula falou que vai... Porque a gente tinha em 2019, que o 2020, foi 2019, né? Que o Bolsonaro falou assim. Parabéns mesmo. O Bolsonaro disse assim: tá, né? O Bolsonaro disse, né? Agora eu fico bravo e falo o Bolsonaro disse. Mas enfim, que parou-se, né? Que se parou de fechar, não ia fechar mais leito psiquiátrico, aumentou o financiamento e tal, tudo isso que você acabou de dizer, que eu acho extremamente importante. E agora o Lula falou que vai prosseguir, vai fechar os hospitais psiquiátricos, né? E a gente bateu palma. Enquanto a gente estava batendo palma, eu escutei um monte de pessoal falar assim: e agora, gente? O que a gente vai... Sabe aquela pergunta que eu escutei no final de 99, 97? E agora? Nossa, saúde infanto-juvenil, então... Estou lendo ali. E agora, o que a gente vai fazer com as pessoas? O que a gente vai fazer com os sujeitos X e assada, blá, 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 blá. Tem gente desesperada. E eu entendo estar desesperado, porque se a gente tivesse uma atenção primária bacana, fortalecida, consciente, um apoio bacana, a gente tivesse também, né, o Uberlândia tinha 2 CAPs, virou 1, né? Não é suficiente nunca para uma cidade de 700 mil habitantes, gente, isso é piada, né? Isso é piada, a gente sabe que não é, né, com uma hospitalidade noturna. E outra, será que a gente já chegou na proposta ideal? O Haddad tentou ali, né, os hotéis sociais, e vocês viram que era uma proposta legal. É ideal? A gente não chegou, né? A gente não chegou, a gente está construindo, é constante a construção da reforma, mas tem que ter uma vontade política e tem que ter uma vontade do profissional também, né? Porque senão a família está certíssima, inclusive, de apoiar aquilo que ela já conhece, aquilo que está há centenas de anos instituindo, né? Então, mas nós tivemos um sucateamento que tem a ver com o financiamento, com a distribuição, né, das verbas, né? Nós tem a ver com os profissionais, né? Que a gente sabe que os profissionais de saúde mental são os primeiros a adoecer e às vezes repetir lógicas manicomiais, porque é muito mais fácil. Imagina como é mais fácil você controlar a crise com muita medicação do que controlar a crise com palavra, com afeto, com força. Às vezes não tem um profissional para 10 pessoas, um está em crise, como que você lida com aquilo, né? Então, assim, tem muitas coisas, né? A gente sabe que recursos humanos super precário, todo mundo, pelo menos aqui na cidade, trabalhando em equipes mínimas, alguns menos da mínima. Eu conheci um lugar, acho que era o CAPES Infanto-Juvenil, que estava trabalhando com mais da mínima. Mas também com todo o descaso que a gente conhece das políticas públicas para criança e adolescente, porque não é só na saúde, é geral, né? Mas que é uma fase, vamos pular, principalmente a juventude mesmo, vamos pular, porque eles vão, daqui a pouco passa, a juventude daqui a pouco passa, né? E é isso, gente, eu acho assim, eu gostei muito do seu comentário, eu queria comentar tudo, ficar um tempão conversando, mas eu concordo, mas o que a gente faz desse sucateamento é luta, né? Não é porque eu acho que tem uma prática de desistência, né? Teve um relaxamento também, né? E aí outros grupos tomam as brechas, a gente deixa a brecha, algo se preenche, né? Mas não é pouco dinheiro que as comunidades terapêuticas ganham, não é pouco, entendeu? Então, assim, tem brecha também para políticas contrárias a ela crescerem.
Tem. E vamos aproveitar essas brechas, né, com as nossas lutas aí, antimanicomiais, e aproveitar esses espaços de discussão, né, saúde mental e SUS, para poder conversar sobre isso mesmo. É aí que a gente vai mudando a nossa realidade, né, ao não aceitar, ao não lidar com isso como se fosse algo natural. E sabe que quando a gente fala, né, na saúde mental infanto-juvenil, professora Fernanda, a situação é ainda mais grave, né? Olha, um adolescente usuário de drogas, ele não, com 16 anos, ele não pode estar no CAPS-AD, ele precisa estar no CAPS infanto-juvenil. E qual CAPS infanto-juvenil que está funcionando aí na modalidade CAPS 3, que está amparado pela legislação? Não tem legislação, né, para CAPS 3, não tem. Então, nós estamos, assim, pensando em políticas públicas, precisamos avançar muito, 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 né? E por isso chamamos você aqui. Porque precisávamos levantar essa polêmica, precisávamos falar sobre isso em um congresso nacional, pensar nessa saúde mental, nas políticas públicas que nós temos. E o pessoal comentando, e o pessoal não para. Ai, gente, vamos lembrar que tem a conferência que foi boicotada no passado está sendo construída, né? As nossas conferências é onde a gente tem voz como delegado, como participante, até chegar lá, lembre-se que cada cidade tem seu fórum, a Uberlândia tem o fórum aqui de Uberlândia, cada lugar tem o seu movimento, vamos levar a voz para chegar lá, né? Para chegar onde se constroem as políticas públicas. Lembrar disso. Da nossa responsabilidade, né? Enquanto profissional, enquanto alguém incluído em uma comunidade, né? Em uma sociedade, nosso papel aí. Professora Fernanda, muito obrigada por estar conosco, por dividir com a gente todo esse conhecimento, por levantar esse assunto tão polêmico, com tanta delicadeza, com tanto cuidado. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Está convidada a permanecer conosco. Agora, em seguida, nós vamos falar sobre atenção básica, sobre a residência multiprofissional. Está super convidada aqui, tá bom? A permanecer conosco. Muito obrigada. O quê? Você gostaria de uma página? Algum contato seu, professora Fernanda, para disponibilizar para os congressistas? Nós podemos indicar aqui, Instagram, e-mail, algum contato? Pode. Meu Instagram é Fernanda Nocan, tudo junto. E meu e-mail é fnocan, F de Fernanda, Nocan, né? NOCAN, tudo junto, @gmail.com. Fique à vontade, estou à disposição de todo mundo. Eu acredito que eles vão entrar em contato, pedir indicação de leituras, de estudo, e vamos juntas aí. Hein? Muito obrigada, professora Fernanda. Um grande abraço. Tchau, muito obrigada.